Olá, terceira série. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, voltar para mais uma aula. 15ª semana. Hoje eu vou fazer com vocês a correção de algumas atividades. Correção aí sobre o módulo 8, Fenômenos Climáticos, Problemas Ambientais e Clima do Brasil. Tá? E com esta aula eu finalizo mais esse módulo, né? Estamos aí andando como as caravelas nas grandes navegações em busca do novo mundo, né? Com muita rapidez com o nosso conteúdo, já que o tempo não para, né? E por falar em tempo não para, tô um pouco surpreso com as notícias que andam aí nas últimas semanas, nos últimos dias, que agora, né, essa questão do vírus, do coronavírus, essas coisas aí, ele agora tira uma folga, né, durante alguns dias da semana, durante alguns horários, no qual você pode ir para o shopping, você pode retomar a sua atividade normalmente durante esses dias, durante essas horas, e em outros dias ele está em plena atividade. É incrível, né? Eu já não sei mais como conceber essas ideias que estão tendo, até onde as decisões são políticas agora, as decisões são econômicas, médicas, sanitárias, elas são sociais. O bicho está pegando, né, cara? Não tem como. Eu vou para o shopping, é isso que eu vou fazer. Agora está liberado, mas tem que ir de máscara. É um antagonismo que a gente vive ilógico. Enfim, vamos lá, pessoal. Corrigir os exercícios. Eu selecionei alguns, não selecionei todos, claro. Eu sei que vocês têm a resposta no livro de vocês, mas é importante porque às vezes eu faço alguns comentários nos exercícios que podem trazer à luz aí para vocês de alguma dúvida, ou ainda retoma o conteúdo em algum aspecto aí durante a correção, tá bom? Então vamos lá. E essa aula vai ficar curtinha também, que eu não faço aula mais longa para vocês não, dadas as reclamações. Exercício 1, esse de aprendizagem. Então, o saldo de mortes provocadas pela enchentes que atingem Índia, Bangladesh e Nepal superou 1.200 pessoas. Os três países sofrem enchentes frequentes durante as chuvas de monções. Olha, nós trabalhamos isso, hein? De junho a setembro. Mas as agências internacionais de auxílio dizem que nesse ano a situação é pior. Milhares de vilarejos estão isolados e as pessoas estão sem comida e água limpa há dias. As chuvas de monções descritas estão relacionadas a... Então, pessoal, lembrar que as chuvas de monções ocorrem quando na superfície oceânica, no oceano, são criadas áreas de alta pressão atmosférica, tá? Em razão aí da dinâmica da circulação geral da atmosfera, esses ventos úmidos, mais frios, tá? Eles vão em direção às áreas de baixa pressão atmosférica, as áreas mais quentes e secas do continente, tá? Lembre-se, então no verão, aí já está falando, né? O exercício, o continente ele aquece mais rápido do que o oceano. Então, se ele aquece mais rápido, ele se torna uma zona de baixa pressão atmosférica. O oceano aquece mais devagar, alta pressão atmosférica. Então, os ventos eles vão se direcionar do oceano em direção ao continente. E se eles vão do oceano em direção ao continente, eles vão levar toda a umidade. Isso são as monções. Tá bom? Então, vamos ver as alternativas aí. As chuvas, né, de monções, elas estão relacionadas à atuação de massas úmidas devido à proximidade ao oceano. Olha só, né? Muita gente pode achar que esta é a correta. E essa questão, desculpem quando ela surgiu, muita gente marcou ela, tá? Mas ela está incorreta, tá? Pois a formação de massas de ar úmidas por si só
não é capaz de explicar sua circulação em direção ao continente aí, tá? Para explicar essa quantidade de chuvas nesta porção do planeta, tá? Então a massa de ar úmida por si só não é capaz de explicar, ok? Essa circulação em direção aos continentes. Então a letra A está incorreta, você não marca ela. Olha, desculpa, a letra B. Presença de planícies que facilitam a passagem das massas úmidas. Então está dizendo que pela região ser um pouco mais de topografia mais suave, né, ela vai facilitar a chegada das massas de ar que são úmidas. Ela também está incorreta, pois o fato de não haver aí, pessoal, uma barreira orográfica, uma barreira do relevo, não explica a atração dos ventos úmidos em direção aos continentes. Fato aí que só é explicado em razão da diferença da pressão entre o continente e o oceano que nós vimos. Então está errado. A presença da planície ou a ausência, né, de uma barreira orográfica, né, não é capaz de explicar por que chega tanta umidade lá. Okay? Então está incorreta. Vamos ver a C. Presença de florestas responsáveis pelo processo de evapotranspiração. Muita gente pode marcar isso também, achando, né, que a vegetação ela transpira, né? Então ela leva muita umidade para a atmosfera e essa umidade vai precipitar na forma de chuva. Só que neste caso aí está incorreto, tá? Pois as chuvas de monções, olha aí, chuvas de monções, tá? Elas são geradas pela umidade gerada na superfície oceânica, não na superfície continental. Diferente da região amazônica, ok? Que aí sim tem a presença da evapotranspiração, ok? Então a C está incorreta. Olha a D, a proximidade do Trópico de Câncer, a área de convergência de massas úmidas. Pessoal, incorretíssima, né? Pois nós vimos que as áreas próximas aos trópicos, de maneira geral, elas são áreas geradoras de ventos. Elas são áreas o quê? De alta pressão atmosfera, que se movem em direção às áreas equatoriais. Os ventos saem das áreas tropicais e vão em direção às equatoriais, em direção à área equatorial, que é baixa pressão atmosférica. Então, letra D. Cadê minha caneta? Perdi ela, tá aqui. Incorreta. Então sobrou só a letra E, né, para a gente marcar. A presença das monções se deve ao que? A diferença de pressão atmosfera que atrai os ventos úmidos. Lembra que, ó, você pegar a Península Indiana, né, no verão, aqui o continente ele se torna um centro de baixa pressão atmosférica e o oceano um centro de alta pressão atmosférica. O ar sempre se desloca da alta para baixo. Então aqui, ó, o oceano vai se deslocar, as massas, né, vão se deslocar em direção ao continente, vão levar a umidade do oceano para o continente. Por isso que nós temos aí muitas chuvas, monções. Vamos ver mais uma. Climograma. Essa questão é ótima. Questão com nível fácil, galera. Muita gente errou essa questão aí da FUVEST, né? Olha só, os climogramas 1 e 2 correspondem respectivamente aí às áreas assinaladas no mapa com as letras. Lembrando aí, pessoal, climograma, tá? Lembrando que climograma é um gráfico, né, que vai mostrar aí a chuva e a temperatura em um determinado ano, tá? Em um determinado tempo. Você consegue analisar, fazer várias análises do clima aí em um determinado período, né, através do climograma. Você vai ter o ano, os meses, a quantidade de chuva e a temperatura durante aquele ano. Então ele está trazendo 2 climogramas, trouxe algumas letras espalhadas pelo Brasil. Lembrando que nós já vimos, né,
os climas aí do Brasil, nós temos aí o clima do Brasil, o equatorial, nós temos o tropical, nós temos o subtropical e nós temos o semiárido. Não é isso? Então vamos ver. O climograma 1 e 2 correspondem, né, respectivamente às áreas assinaladas. Vamos ver o climograma 1 primeiro. O que a gente pode analisar aqui? Ó? O climograma 1, olha o que ele tem aqui. Trata-se de um clima, se eu olhar a média de temperatura aqui, ele é um clima quente. Olha a média de temperatura, se manteve aí, olha, quente o ano todo. Né? Eu tenho baixa amplitude térmica entre a máxima e a mínima. Eu tenho um índice elevado de chuva o ano todo muito grande. Mesmo quando eu tenho essa queda aqui próxima a setembro, ela não é tão expressiva. Olha só, eu tive uma queda aí de 50 a 100 milímetros de chuva. Ok? Então, esse tipo de clima, quando eu tenho uma média térmica anual superior a 25 graus, com um índice pluviométrico aí alto, sem apresentar grandes variações, sem apresentar uma estação seca definida, esse tipo de clima aqui ele só pode ser associado a um clima equatorial. E nós sabemos que o clima equatorial ele ocorre na porção norte do Brasil. Ok? Então, letra A. Nós já temos aí o clima equatorial. Vamos ver o 2 agora. O climograma 2. Então, quando eu analiso o climograma 2, olha só. Eu vou ver aqui. Eu tenho duas estações muito bem definidas aqui. Como eu sei? Eu tenho uma estação que é chuvosa. Olha, começou aqui em novembro, mais ou menos, né? O final de setembro e início aqui, né, de outubro, ó, e as águas de março fechando o verão. Então eu tenho duas estações que são bem definidas. Uma estação que é úmida e outra estação que é seca. Olha aí, a média de chuva aqui é muito baixa. Então eu tenho duas estações muito bem definidas. Eu tenho, olha só, uma queda na temperatura quando eu estou na estação seca. Esse tipo de clima ele é caracterizado por ser um clima tropical, que é o predominante no Brasil. O clima tropical ele ocorre nesta porção do Brasil, tá? Então o clima A aqui nessa porção e o clima D nessa porção aqui, ó, tropical. Então você pode marcar aí sem sombra de dúvidas a letra B, A e D. Então lembrando aqui, ó, o subtropical abaixo do trópico é o C, tá bom? E o semiárido é esse Bzinho aqui, ó, que pega aqui a parte do sertão nordestino. Legal? Essa questão fácil, né, de análise de climograma, mas muita gente errou nela, tá? Muita gente marcou essa, não sei porquê, muita gente confunde o tropical aqui, ó, com o clima subtropical. Não sei porquê, tá? Vamos lá. Ah, furacão, fenômeno aí climático. Essa questão é legal também, Unicamp. A figura a seguir exibe a imagem de um ciclone. Ciclone baixa pressão atmosférica, não é isso? É correto afirmar que o ciclone em questão... Então, olha só. Ciclone é um fenômeno atmosférico em que os ventos giram em sentido circular, tendo o centro do ciclone... Cadê minha caneta? Um centro de baixa pressão atmosférica. Então, todo ciclone é isso. São ventos circulando, são ventos, né, atmosféricos que têm um sentido circular e um centro de baixa pressão atmosférica. Legal? No hemisfério sul, você tem a linha do Equador. No hemisfério sul,
esses ventos rodam no sentido horário. No hemisfério norte, no sentido anti-horário. Legal? Eles formam-se geralmente aí em regiões de clima tropical e equatorial, em áreas de oceano. Águas quentes. A água precisa estar quente, baixa pressão atmosférica, não é verdade? Então ele se forma em áreas tropicais e das áreas tropicais oceânicas ele se move em direção aos continentes. Quando ele chega no continente que ele perde força, né? Porque quem alimenta, quem dá força para um furacão é o oceano. Então olha só, vamos ver esta questão aí. É correto afirmar que o ciclone em questão ocorreu no hemisfério sul e corresponde a uma área de alta pressão atmosférica? Não, porque um ciclone ele só ocorre em uma área de baixa pressão atmosférica. B. Pode ocorrer em qualquer hemisfério, independente da pressão atmosférica? Não, ele pode até ocorrer em qualquer hemisfério, só que ele só forma em áreas de baixa pressão atmosférica. C. Ocorreu no hemisfério norte, em zonas tropicais e de baixa pressão atmosférica. E será? Como que eu sei? Né? Porque é em zona tropical, tá certo. É em baixa pressão atmosférica, tá certo. Mas olha aqui, ó. Quando forma-se no hemisfério norte, ele tem um sentido anti-horário. No hemisfério sul, ele tem um sentido horário. Olha o sentido deste ciclone. Ele tem o sentido horário. Então, ele se formou no hemisfério sul. Então, não pode estar certo que ele não se formou no hemisfério norte. Tá bom? Então, só sobrou, obviamente, a letra D para a gente marcar. Ele ocorreu no hemisfério sul e corresponde a uma área de baixa pressão atmosférica. Fácil esse, né? Vamos lá, então, agora, Enem, está acabando. Vamos falar sobre a região amazônica. Olha lá. A convecção da região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação. Em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima nessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Então, nós vamos trabalhar aí com... Deixa eu arredar isso aqui. Com por que se formam chuvas na região amazônica. Fácil, hein? O mecanismo climático regional descrito está associado às características do espaço físico de. Então, pessoal, lembrar, a região amazônica localiza-se em uma área de baixa latitude. Baixas latitudes são áreas caracterizadas por elevadas temperaturas. Elevadas temperaturas, eu vou ter elevadas umidades. Por quê? Ali eu vou formar centros de baixa pressão atmosférica. Se são centros de baixa pressão atmosférica, elas vão convergir os ventos atmosféricos. Elas convergem, vocês lembram que a célula de convecção que eu expliquei para você, ela vai convergir os ventos alísios que saem dos trópicos e vão em direção à região amazônica. Por isso que ela é até conhecida como ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Os ventos saem dos trópicos, vão em direção à região equatorial, né, que está a região amazônica. Lá está mais quente, os ventos sobem e vão fazendo esse movimento o tempo todo. Tá bom? Então, esses ventos são úmidos e proporcionam grande pluviosidade na região. Ok? Então, olha só. Vamos ver aí, o mecanismo climático regional descrito está associado às características do espaço físico, convergência de fluxos de ar. Não pode ser existência de barreira de relevo, porque não se trata de chuvas orográficas. Não pode ser uma área de dispersão de ventos contra alísios, né, porque ela é uma área
atrativa, né, dos ventos, de convergência dos ventos alisos, os contralisos estão passando por cima dela, né, já que é uma célula de convecção. De variação de amplitude de temperatura, a região amazônica, nós não temos grandes amplitudes térmicas, ok? E resfriamento da umidade da superfície, não. A temperatura se mantém alta e a umidade o tempo todo está o quê? Se elevando às camadas superiores na forma de vapor. Está quente, tá bom? Então, corta essa aqui. Letra E. Vamos mais uma. Essa aqui vai tratar sobre aí a questão dos problemas, né, ambientais aí relacionados ao clima. Então, olha lá. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está... Então, pessoal, esse tipo de problema nós estamos vendo. Se tem revolução industrial, você tem que pensar o quê? Emissão de gases, ok? Poluentes. Então, com a elevada emissão de gases poluentes na atmosfera das grandes cidades, dos parques industriais, os núcleos de condensação, né, as nuvens, né, elas se tornam carregadas de ácidos, que são formadores da chuva ácida. Olha aí. Olha a formação, olha a nuvem carregada de ácido, né, que tem a chuva ácida. E essa chuva ácida ela tem uma capacidade incrível de deteriorar o que? As formações vegetais. Se ela vai deteriorar a formação vegetal, ela vai reduzir a flora, ela vai reduzir a biodiversidade. Letra A. Legal? Vamos mais uma? Olha lá. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Então esse livro é ótimo aí que está falando sobre esse texto aí. Eu tenho ele aqui em casa, é do IOAD, é sobre a introdução à climatologia para os trópicos. Então ele está falando da relação entre o ser humano e as condições climáticas, como o homem se torna vulnerável às condições climáticas. Tá? Então, considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando, olha só, uma sociedade ela se torna vulnerável, pessoal, quando ela concentra principalmente suas atividades no setor primário. As atividades primárias, elas tendem a utilizar vastos espaços geográficos, tá? E com isso, uma sociedade que concentre suas atividades no setor agrícola, por exemplo, ela é mais vulnerável às intempéries climáticas, em razão de necessitar de condições ideais para se obter sucesso. Se não tiver um clima favorável, ela perde todas as suas produções, ela perde todas as suas criações. Então, uma atividade, né, uma sociedade que ela se concentra, ela se determina, ela coloca suas condições, os seus aspectos no setor primário, ela se torna mais vulnerável, então, às condições climáticas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a correção. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado para a gente trabalhar alguns conceitos das últimas aulas. Estou à disposição de todos vocês para correções, para qualquer dúvidas, para demais correções, né? Caso queiram que eu faça a correção de algum exercício que eu não tenha trabalhado, tá bom? Então, até a próxima aula. Valeu!